Olá, senhoras e senhores. Neste momento eu quero cumprimentar a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a glória do Deus de Israel seja no vosso coração. Neste momento, quando exatamente a 1 hora da manhã do dia 4 de setembro de 2015, e eu estou aqui mais uma vez no meu trabalho e graças a Deus disponho de um tempinho, né? Nesse momento quando as coisas ficam um pouco mais tranquilas, e eu resolvi mais uma vez gravar esse áudio de mensagens. Futuramente eu estarei gravando alguns vídeos, viu, senhores? Mas até que tenhamos aí pronto um sistema operacional compatível, né, decente para gravar os vídeos direitinho para os senhores, eu continuarei aí trabalhando com os áudios. Os senhores, por enquanto, verão apenas, ouvirão apenas a minha voz. Mas tem um vídeo também meu, se algum dos senhores desejar conhecer quem é o servo por trás da voz, nós temos aí um vídeo, né, que eu gravei aí num culto em frente à nossa congregação, num culto ao ar livre, onde estou ali pela misericórdia ministrando a palavra de Deus. Então, se algum dos senhores quiserem conhecer, estamos ali à vossa disposição. Eu quero mais uma vez ser grato pela vida dos senhores, pela visitação ao nosso canal, que está, graças a Deus, assim, bem acalorada, né? Está uma visitação bastante agradável. Aos amigos que mandam aí o seu comentário, a sua sugestão. Deus em Cristo continue vos abençoando maravilhosamente. Eu sinto-me honrado, muito feliz ao ver que não está sendo em vão, né? Que não estou aqui falando ao léu, mas que estou falando, graças a Deus, através de um poderoso meio de comunicação, que é a internet, né? Onde estou alcançando não somente São Paulo, não somente o Brasil, mas o mundo através desta poderosa ferramenta. Eu cogitei durante o dia de hoje sobre mais ou menos sobre 3 temas para meditarmos nessa noite. E um deles, que o Senhor Deus colocou no meu coração, eu confesso para os senhores que eu relutei, eu orei, eu pensei muito antes de falar a respeito desse tema. No entanto, eu não consegui fugir da voz do Espírito Santo, que dizia, que falava poderosamente ao meu coração, dizendo: fale acerca desse tema. Esse tema que vamos falar aqui, eu também escrevi sobre ele uma postagem e coloquei num blog, naquele blog que eu já falei para os senhores, que os senhores podem ir no Google e fazer uma pesquisa digitando a voz da palavra profética. E o primeiro item na pesquisa do Google será este nosso blog, onde eu coloquei ali também este comentário que vou fazer aqui com os senhores. Lógico, com algumas diferenças, né? Porque lá eu escrevi com calma e tal. Aqui eu vou falar de improviso, apenas relembrando as ideias que Deus colocou no meu coração para escrever. De repente saem algumas diferenças, mas o assunto é o mesmo. Qual é o tema do nosso comentário, da nossa reflexão nesta noite? O tema é extremismo religioso versus liberalismo total. Alguém pode olhar e dizer: mas irmão, o que significa isso?
de repente você falava de temas tão simples, tão fáceis de entender, e você resolveu falar de uma coisa assim meio esdrúxula, né? De uma coisa tão complexa que parece que você está falando grego, mas não é. Eu vou explicar. Eu estava lendo uma matéria esses dias, queridos, que fala a respeito dos tempos áureos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil e de seus usos e costumes. Segundo alguns, usos e costumes esses que foram trazidos pelos nossos fundadores, né? Que foram os missionários Gunnar e Daniel. Bem, para quem não me conhece, deixe eu apresentar-me. Eu sou assembleiano, né? Congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus há 20 anos. Sou professora de escola bíblica dominical, né? Tenho aí uma formação básica em teologia e curso direito em uma universidade aqui de São Paulo, pela misericórdia de Deus. Mas isso não importa. Eu fiz essa apresentação apenas para que os senhores saibam que eu sou assembleiano. E não desrespeito nenhuma denominação, respeito todas as denominações, porque para mim não existe uma placa de igreja, existe a Igreja do Senhor, que tem vários segmentos, que colocaram vários nomes, mas é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. No entanto, como assembleiano, eu sinto-me na obrigação de fazer este pequeno comentário, porque confesso-lhes que fiquei meio chocado ao ler ali os comentários dessa pessoa que falava acerca da Assembleia de Deus e que atacava ferozmente os usos e costumes assembleianos, que segundo ele são usos e costumes totalmente ultrapassados, que essa pessoa classificou como talibã religioso no Brasil. Bem, senhoras e senhores, eu admito que pelo pouco que conheço da Assembleia de Deus no Brasil, ela realmente passou tempos, né, alguns períodos, algumas décadas, pregando aos seus fiéis alguns costumes que não se enquadram na realidade bíblica e na realidade cultural do nosso povo. Alguns costumes que eu diria que realmente foram exageros, foram algumas interpretações um pouco exageradas e ao pé da letra, foram algumas interpretações, eu diria até que um pouco extremistas, embora com boa vontade, embora com boas intenções, mas um pouco extremistas e ao pé da letra. No entanto, eu quero abrir um parênteses primeiro para dizer que eu não sou um cristão extremista. Eu não sou um crente radical. Eu também não sou um crente liberal. Eu sou um conservador. Eu conservo a sã doutrina e gosto respeitosamente dos usos e bons costumes que a igreja aprendeu. Não ensino que costumes e usos sejam doutrinas e que tenham poder salvífico ou condenatório sobre a vida de alguém. Porém, se você faz parte de uma determinada denominação e ela tem os seus usos e os seus costumes, e isso é bom, e isso não ofende, e isso faz bem, você deve obedecê-los. Por exemplo, nós temos aí, senhores, hoje uma manifestação do que eu chamei de liberalismo total. Eu volto a repetir-lhes. Eu discordo de alguns pontos de vista assembleianos assumidos há alguns anos atrás. Eu discordo
de algumas interpretações extremistas assumidas há alguns anos atrás. Por exemplo, uma delas, absurda evidentemente, que alguns irmãos assembleianos pregavam algumas décadas atrás, que o cristão não podia tomar Coca-Cola, que era algo maligno, diabólico, e que quem tomasse poderia ser disciplinado. E eu conheci irmãos, há alguns anos atrás, que foram disciplinados por tomarem refrigerante Coca-Cola. Isso é um absurdo, isso é uma coisa monstruosa, evidentemente que é. E graças a Deus que com o passar dos anos, os nossos teólogos assembleianos, os nossos pastores, os nossos estudiosos, enxugaram esses absurdos e trouxeram a igreja a um nível razoável de conhecimento e de aplicação da doutrina dentro de um contexto social e cultural mais moderno. Porém, se eu discordo dos absurdos doutrinários pregados em nome da Bíblia, eu discordo também igualmente de um liberalismo total que temos observado de alguns anos para cá dentro da nossa denominação Assembleia de Deus e de várias outras denominações. Eu vou me referir à Assembleia de Deus porque congrego nela, porque sou membro dela, porque faço parte da Assembleia de Deus. Com todo respeito, amo a minha querida Assembleia, de coração, amo de paixão a Assembleia de Deus. Mas não é porque eu amo que eu tenho que deixar de falar a verdade, que eu tenho que deixar de me manifestar acerca de alguns assuntos que eu acho absurdos e que eu discordo. Volto a repetir, eu discordo de alguns exageros que os nossos antepassados cometeram, de alguns absurdos em nome da doutrina e em nome da Bíblia que os nossos irmãos do passado cometeram. Porém, se eles erraram, nós, hoje, estamos triplicando o erro deles em sentido contrário. Porque se eles foram exagerados em aplicar doutrinas e costumes, nós estamos exagerando em liberar tudo no meio da igreja. Ora, senhores, o que temos visto hoje é o cúmulo do absurdo. Em nome de trazer todo mundo, em nome de não ofender ninguém, em nome da boa política, da boa vizinhança, estamos simplesmente escancarando as portas da igreja, senhores. Estamos simplesmente abrindo a porteira e deixando o povo, o rebanho de ovelhas, correr no pasto à vontade. Duas coisas são erradas. Primeiro, colocar sob o jugo dos homens, como o Senhor Jesus ensinou, um peso que eles não podem suportar, de doutrinas, de usos, de costumes e de tantas coisas que estreitam ainda mais a porta dos céus. Ou então, no lado oposto, tirar tudo e dizer que agora o ser humano está livre para fazer o que quer, para andar pelo caminho que quiser, para andar da forma que quiser, pois agora Deus, ele só quer o nosso coração. Ele não se interessa pelo que nós vestimos, ele não se interessa pelo que nós calçamos, ele não se interessa pelo que nós falamos, ele não se interessa que tipo de música nós ouvimos. Deus não se importa mais com nada. A única coisa que interessa agora é o nosso coração estar pensando em Deus. Aonde está escrito isso? Em que Bíblia nós encontramos isso aí? Porque na Bíblia Sagrada que eu conheço, a palavra de Deus é bem clara, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis